paz do Senhor, bem-vindos de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nosso estudo hoje é do livro de Ageu, do profeta Ageu. Ageu é o nome do livro, é o nome do profeta que profetizou o que está escrito neste livro. O significado do seu nome é nascido em dia de festa, nascido em festividade ou meu aniversário. E os personagens nesse livro são o próprio Ageu. E olha que coisa interessante aqui, o povo que retornou do cativeiro. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os últimos três profetas menores e os últimos três livros do Velho Testamento, já estão falando de um povo que voltou do cativeiro. Então eu já tenho o julgamento do Senhor, eles foram levados, eles passaram por uma série de dificuldades pelo julgamento de Deus, e agora Deus está trazendo esses remanescentes. Tá? E é para estas pessoas que Ageu está profetizando. O autor é o próprio profeta, então o livro não traz somente as profecias do profeta Ageu, como também foi escrito por ele. O que está acontecendo aqui? Então nós temos, como eu disse ao amado, o retorno de um povo vindo do reino da Babilônia, vindo do cativeiro. Mais ou menos na época 520 a.C., eles estão vindo com Zorobabel, que vai ser o responsável, vai ser o governante na época. Então estas pessoas estão chegando em Jerusalém. Elas estão vindo do cativeiro. E aí o que acontecia é que elas estavam tendo inúmeras dificuldades. Elas estavam tendo muita dificuldade, muito obstáculo para realizar a reconstrução de Jerusalém. Lembre-se que quando a Babilônia conquista Jerusalém, o reino do sul, Judá, e mais especificamente quando Jerusalém cai, a Babilônia destrói Jerusalém toda. Então ela precisa ser reconstruída. E aqui eles estão fazendo isso. Então a primeira providência é a reconstrução do templo. Depois eles vão reconstruir muralhas, reconstruir a cidade como um todo. Mas primeiro, a primeira providência era reconstruir o templo. Por que isso era tão importante? Porque nós precisamos dar esta importância às coisas do Senhor. Então as coisas do Senhor, elas têm prioridade, elas devem vir antes do que as nossas coisas. Uma outra razão para isso é que haveria de ser demonstrado a todo mundo, a todas as nações, que Deus estava presente com aquele povo. E como é que eu demonstro isso? Porque a presença de Deus não é visível. Eles demonstravam isso através da reconstrução do templo. Então, uma vez que o templo estivesse reconstruído, isso provaria para as outras nações que Deus era presente, que Deus era com aquele povo. Mas isso estava demorando para acontecer. Já faziam 15 anos que eles estavam tentando. Então, Ageu, é movido a profetizar para este povo, para dar ânimo a este povo. E as profecias dele aconteceram num período muitíssimo curto. As profecias ocorreram em, basicamente, 15 semanas. O tema específico do livro é este de maior importância. Então, o que Ageu estava dizendo ao povo era que eles não poderiam pensar em dividir a sua atenção entre as suas coisas pessoais, as suas coisas privadas e as coisas de Deus. Não, isto não era possível. Haveria de se dar prioridade às coisas de Deus. Então, num primeiro momento, eu vou restabelecer as coisas de Deus. Eu restabeleço o templo, eu restabeleço o culto a Deus. Primeiro isso. E depois as bênçãos na vida privada aconteceriam. Então, o tema de Ageu era isso. Haviam 15 anos que eles estavam tentando reconstruir o templo e isso não acontecia.
isso não se dava, havia muitos obstáculos, muitas dificuldades. Então, quando Ageu chega e diz, gente, primeiro as coisas de Deus, depois as suas coisas, depois a tua casa, depois as tuas coisas, primeiro as coisas de Deus. Então, quando isso aconteceu, o restabelecimento do templo foi muitíssimo rápido. Eu tenho aqui, portanto, meu querido, as 3 fases ou as 3 partes do livro do profeta. Num primeiro momento, ele fala sobre a necessidade de se terminar a reconstrução do templo. No primeiro momento, eu preciso pensar no templo. Num segundo momento, todas as bênçãos, depois da reconstrução do templo, todas as bênçãos vêm como consequência deste meu agir. E, finalmente, porque eles estavam passando muita dificuldade, porque era difícil esse agir, essa reconstrução, Deus dá um alívio, Deus dá uma esperança, dizendo que as nações seriam derrotadas e que haveriam de cair bênçãos sobre o povo, e especificamente sobre Zorobabel, que era quem estava à frente dos trabalhos. Amém, amados? Bons estudos.